Essa é de ontem. Eu declaro abertos os trabalhos dessa comissão, dando boa tarde a todos os membros da mesa e todos os presentes. Eu gostaria de pedir ao vereador Edson Aurélio para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Comissão Especial de Inquérito instituída pela Resolução 007/2013, Ata 005/2014. Aos 14 dias do mês de janeiro do ano 2014, reuniram-se no plenário, na sede deste Poder Legislativo,
Legislativo, os vereadores membros da Comissão Especial de Inquérito, instituída pela Resolução 007 de 2013, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesco, referente ao suposto desvios no repasse de valores em encontro de contas das bolsas de estudos mantido pelo governo do município de Criciúma. Fizeram-se presente na ocasião os vereadores Camila do Nascimento, Silvio Ávila Júnior, Edson Aurélio e José Carlos Melo. Ausente, os vereadores Vanderlei José Zilli e Ézio Geves Manuel. Abertura à reunião. A presidente vereadora Camila do Nascimento solicitou que o secretário vereador Edson Aurélio fizesse a leitura do ofício de justificativa de ausência do vereador Vanderlei José Zilli nesta reunião. Após, solicitou a leitura da ata número 04, que foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Solicitou na sequência a leitura do regimento interno desta CPI, com as alterações solicitadas na reunião anterior, que foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Solicitou também a leitura do parecer jurídico solicitado na última reunião a respeito da legalidade de convocação desta CPI no período de recesso, bem como convocação de reuniões extraordinárias. Em seguida, a presidente vereadora Camila do Nascimento lembrou aos demais membros da comissão do recebimento dos documentos solicitados à Unesc. Na sequência, solicitou aos vereadores que procedessem à elaboração dos questionamentos a serem feitos na inquirição da testemunha, o senhor Luiz Fernando Cascais, na próxima reunião. Lembrando ainda a presidente que no momento da inquirição poderão ser feitos outros questionamentos pelos vereadores, sendo que estes
deverão se reportar à presidente para que esta faça diretamente a pergunta à testemunha. O vereador José Carlos Melo pediu questão de ordem solicitando esclarecimento. Se os vereadores poderiam se reportar diretamente à testemunha para fazer os questionamentos. No que a presidente vereadora Camila do Nascimento respondeu que não, pois tal procedimento é de praxe desta Casa Legislativa, ocorrendo da mesma forma nas CPIs anteriores. Em seguida, a presidente vereadora Camila do Nascimento suspendeu os trabalhos por 15 minutos. Reabertos os trabalhos, a presidente colocou em votação as convocações dos senhores Francisco Garcia e Francisco Pescador para inquirição no dia 21 do corrente e dos senhores Valmes Colombo, Dorival Giassi, Miguel Mastella e Alfredo Eugman, filho, para o dia 22 do corrente, às 14 horas, o que foi aprovado por unanimidade. A presidente vereadora Camila do Nascimento convocou os senhores vereadores para a próxima reunião, quarta-feira, dia 15 do corrente, e encerrou os trabalhos. Gisela Fabiola Peruque Cavaler lavou a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Obrigada, vereador. Eu coloco em votação a aprovação da ata. Em votação. Aprovado por unanimidade. Eu solicito agora que adentre o plenário o senhor Luiz Fernando Cascais. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor Luiz Fernando Cascais e fazer umas considerações. Pois bem, no uso das atribuições, artigo 74 do regimento interno dessa colém da Casa, a comissão de inquérito oriunda da resolução número 007/2013, de 2 de dezembro de 2013, instalada para apurar possíveis
irregularidades no convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, referentes aos supostos desvios no repasse de valores e encontro de contas das bolsas de estudo mantidas pelo governo do município de Criciúma. Aprovou requerimentos solicitando sua presença na reunião de hoje, 15 de janeiro de 2014, com o objetivo que Vossa Senhoria possa estar respondendo perguntas elaboradas pelos membros dessa comissão de inquérito. Após os membros terem examinado os trabalhos do processo de sindicância de 11 de setembro de 2013, do excelentíssimo prefeito do município de Criciúma, no qual o senhor foi nomeado presidente. Cumpre-me destacar que a comissão de inquérito encontra respaldada no artigo 69, inciso 2, do regimento interno dessa casa e artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, por oportuno, cita-se esse. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Serão criados pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. No que diz respeito aos municípios, a Constituição Federal previu a organização da função fiscalizadora do Poder Legislativo no artigo 29, caput inciso 11. Outro sim, ainda informe que o senhor será ouvido como testemunha sob compromisso com o fulcro no artigo 74, inciso 2 do regimento interno dessa casa. Assim sendo, o senhor Luiz Fernando já assinou um termo de responsabilidade em dizer a verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunho, crime esse esculpido no artigo 342 do artigo penal brasileiro. Compromisso prestado, passemos ao oitivo da testemunha. Senhor Luiz Fernando Cascais, nós, membros
da comissão, preferimos que o senhor faça uma explanação geral sobre a sindicância, para nos inteirar um pouquinho mais do assunto ao todo, um resumo, na verdade. Desculpe. O senhor pode falar o nome, o local da sua residência e o seu CPF. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Fernando Cascais, moro aqui no centro de Criciúma, rua Lauro Milha, número 461, apartamento 24. Meu CPF 016 810 259 57. E sou fiscal de rendas e tributos na Prefeitura de Criciúma. Pode iniciar, sim. Se a possibilidade de eu poder folhear aqui, usar esse outro microfone? Podia trocar de lugar com alguém também. Alô? Isso. Bom, então, essa situação toda começou com um ofício encaminhado pelo reitor da Unesc, ofício número 171 de 2003, datado de 6 de setembro de 2013. O ofício ia assim encaminhado ao prefeito municipal, informando o prefeito que naquela instituição, Unesc, teria sido feita uma auditoria, e nessa auditoria é constatado possíveis irregularidades de desvio de verbas públicas. E esse ofício, ele diz, até gostaria de ler, manifestação, ele pede, né, do prefeito, uma manifestação formal sobre a confirmação ou não da entrada de tais recursos novamente no caixa do município. Seria uma devolução que a Unesc teria feito para o município de Criciúma de, a princípio, um valor que teria sido passado de forma indevida, mas então ele pede a confirmação se houve entrada ou não dessa verba. Única e exclusivamente isso que ele pede. A confirmação se houve ou não a devolução dos valores apontados nessa auditoria.
Anexa a esse ofício 3 páginas de um relatório de auditoria efetuado naquela instituição, Unesc. Nessas 3 páginas, então, o item 2.1 desse relatório, ele aponta 3 valores, um valor de 156.336,37, um outro valor de 110.172,35 e um terceiro valor de 81.095,47, que totalizam R$ 347.604,19. Esse dinheiro, pela auditoria, teria sido devolvido aos cofres do município. Então, o reitor solicita a confirmação se houve ou não essa devolução. Esse foi o ofício encaminhado pelo magnífico reitor. De posse desse ofício, o prefeito municipal optou por nomear uma comissão de sindicância na prefeitura de Criciúma para apurar esses fatos. A princípio, essa comissão de sindicância teria a função única e exclusiva de responder ao ofício. Seria dizer sim ou não, houve ou não a devolução desses valores. No entanto, uma parte desse relatório de auditoria feito naquela instituição aponta para um nome de um servidor público. Então, a comissão achou por bem, em virtude da seriedade do assunto, e um pouco mais a fundo e não se manter somente na resposta se houve sim ou não, mas sim tentar verificar se essa pessoa, esse servidor que consta no relatório de auditoria, realmente tenha recebido esse dinheiro. Essa pessoa apontada no relatório trata-se do então secretário Miguel Mastella. Bom, nomeada a comissão de sindicância, a comissão então definiu que iria solicitar informações a princípio em 3 locais: na contabilidade da prefeitura, pedindo cópia dos documentos, dos empenhos que gerariam esses valores, a tesouraria da prefeitura, para verificação se houve ou não
a efetiva devolução desses valores. E a Unesc, a gente também pediu um ofício ao reitor, solicitando então se ele poderia nos fornecer cópia desses recibos de devolução, para a gente verificar realmente se o nome apontado no relatório essa pessoa teria recebido ou não. Bom, o que tivemos de resposta? Primeiro, da tesouraria, que efetivamente não houve devolução. Então, a princípio, a resposta que a instituição Unesc precisava era essa. Não houve devolução dos dinheiros, dos valores apontados. Segundo, a resposta da contabilidade da prefeitura. Ela anexa 3 empenhos com as suas respectivas ordens de pagamento, exatamente naqueles valores que tratavam então de bolsas de alunos dos meses de dezembro e novembro de 2012, e foram pagos então em 2013. Então, o valor de R$156.000 refere-se ao empenho 363 de 2013, referente a bolsas de alunos do período de dezembro de 2012. O valor de R$110.000 é o empenho 744 de 2013, referente a bolsas de novembro de 2012. E depois o último valor de R$81.000 refere-se ao empenho 1640 de 2013, também de bolsas de dezembro de 2012. Todos esses empenhos acostados na resposta do contador da prefeitura foram chancelados por representantes da Unesc e do município. Então, esses relatórios de bolsa, cobrando esses valores, estão assinados por representantes lá da Unesc e da prefeitura também. Então, contador da Unesc, tesoureiro da Unesc, contador da prefeitura, tesoureiro da prefeitura e todos os procedimentos normais. Então, a princípio, não ensejaria nenhuma dúvida de que esse procedimento estava correto. Foi feito um pagamento de forma correta, a princípio, para a Unesc, referente às bolsas desses períodos. A resposta do reitor
se limitou a dizer que ele não forneceria a cópia dos recibos, a menos que nós informássemos, franqueasse a ele as informações da devolução ou não. Bom, de posse dessas três informações, resposta do tesoureiro da prefeitura, resposta do contador da prefeitura e resposta do magnífico reitor, nós analisamos todos os documentos e encerramos a sindicância no sentido de que, a princípio, os documentos que nos foram apresentados não ensejariam a existência de algum erro ou equívoco que justificasse a devolução dos valores novamente aos cofres do município. Coisa que realmente não houve. Não houve a devolução. E pelos documentos apresentados, não houve porque não deveria ter sido devolvido. Porque a ida, o pagamento, a princípio, pela documentação, está integralmente correto. Encerrou-se a sindicância com relatório, encaminhou-se ao gabinete do prefeito para as providências devidas. Bom, aí, para surpresa nossa, houve uma segunda resposta da Unesp, 1 ou 2 dias depois do encerramento. Então, aquelas primeiros ofícios solicitando informações da Unesp, a princípio foi respondido dizendo que não daria cópia dos recibos, mas alguns dias depois, então, respondendo o mesmo ofício, sem nenhuma provocação nossa, então o magnífico reitor, através da sua assessoria, junta num outro ofício de resposta a cópia desses documentos. E mais do que isso, além dos 3 valores, ele apresenta mais 5 novos valores que até então nunca tinham sido cogitados. Bom, em função dessa nova realidade, esses novos fatos trazidos ao processo, optou-se então, eu como presidente da comissão, solicitei ao prefeito que ele redeterminasse a reabertura dos trabalhos da sindicância para verificação desses novos valores. Bom, os recibos que foram apresentados pela universidade, eles foram feitos por aquela instituição, estão assinados pelo tesoureiro daquela instituição, mas o recebedor, que em 2 deles está escrito
datilograficamente o nome do então secretário Miguel Mastella, não estão assinados. E este fato faz com que a comissão de sindicância não entenda como dar prosseguimento a uma possível responsabilidade funcional do secretário, posto que, muito embora esteja escrito à máquina o nome dele, mas não está assinado por ele, nem por qualquer outra pessoa. Dos 3 recibos, 2 só está datilografado o nome dele. O outro nem isso. Bom. Com relação a esses 3 valores iniciais, o assunto continua encerrado pela nossa primeira análise. Com relação aos novos valores apresentados, então foi feito todo o procedimento novamente, solicitando então informações de empenhos e documentos da contabilidade da prefeitura, informações da tesouraria da prefeitura para ver se esses valores novos foram também devolvidos. E mais, em virtude da nossa não constatação de uma possível irregularidade, fizemos um novo ofício ao reitor da Unesc, solicitando então esclarecimentos no sentido de que qual a razão que levaram a eles a entender que esses valores eram devidos e por isso deveriam ser devolvidos, já que nós não encontramos esse erro. Bom, as respostas que tivemos dos 5 novos valores apresentados, 3 deles nós não encontramos ainda. O contador não da prefeitura não encontrou nenhum empenho naqueles valores. Então não houve transferência de dinheiro da prefeitura para a Unesc naqueles valores. São os valores de 13.271,26, 52.583,16 e 80.567,70. Então, nesses valores não encontrou-se nenhuma partida de verba pública do município para a Unesc. Os outros 2 valores, sim, são 106.582,60 e 91.692,59, que referem-se ambos a um mesmo empenho, que neste mesmo empenho houve 2
ordens de pagamento. O empenho é o 7203 de 2012 e refere-se a bolsas de estudo do mês de setembro de 2012. Essa foi a resposta, então, do contador da prefeitura. A resposta do tesoureiro da prefeitura foi no sentido de que não houve, dos 5 valores novos apresentados, não houve constatação de devolução de nenhum deles. E a resposta, então, do magnífico reitor foi no sentido de que a irregularidade que eles constataram é que eles nunca teriam enviado à prefeitura nenhum documento ou alguma coisa que justificasse a cobrança. E que afirma que o reitor afirma que existia um procedimento entre aquela instituição e o município chamado Encontro de Contas, de uma devolução de imposto de renda que era então feita da Unesp para o município, o imposto de renda retido na fonte de todos os funcionários da Unesp, que deveria ser devolvido aos cofres do município. Havia então esse encontro de contas, então, e com o dinheiro que a prefeitura teria que pagar a título de bolsas de estudo. Então, a Unesp deveria, entre aspas, um valor para a prefeitura e a prefeitura um valor à Unesp. E então fazia um encontro de contas para um compensar o outro. Mas que esse procedimento, segundo o que assina o reitor, foi feito somente até maio de 2012. E que a partir de junho de 2012, a Unesc entrou num programa PROIES, que é um programa de recuperação e incentivo ao ensino superior, do ponto de vista de regularização tributária, e que por essa razão, a partir de junho de 2012, a Unesc deixou de fazer esses encontros de contas, e que a partir de então todos os pagamentos realmente deveriam ser feitos do município para a Unesc, porque não havia mais esse encontro de contas. Bom, qual a conclusão que se chega? Se não havia encontro de contas, haveria então a necessidade do pagamento. Se houve bolsas, alunos que estudaram na Unesc e a prefeitura tinha responsabilidade desse pagamento, deveria então sair
verba pública para pagar esses valores. Não encontramos nenhuma, mesmo com a resposta do reitor, não encontramos nenhum indício de irregularidade nesse procedimento. Então, o dinheiro, novamente, esses dois valores novos que foram constatados, a ida do valor, foi de forma correta. A princípio, pelos documentos apresentados, nenhum indício de irregularidade nesse procedimento. Tanto que realmente não houve a devolução dos valores para os cofres do município. Então, de posse dessas todas essas novas informações, fez-se um novo relatório de encerramento de sindicância, apontando todos esses fatos, mas sugerindo ao prefeito, que não compete à comissão, mas sugerindo ao prefeito que, em virtude da grande complexidade do assunto, dos valores que são grandes também, e da importância realmente, por se tratar de uma verba pública, e esse dinheiro não pertence ao prefeito, ao reitor ou a mim, pertence a todos os munícipes de Criciúma, que fosse então contratada uma auditoria externa, né, para fazer a apuração desses fatos. É importante deixar claro também que a sindicância não se confunde com a auditoria. Normalmente, a sindicância solicita uma auditoria ou, depois da existência de uma auditoria, abre-se a sindicância para fazer o procedimento. Mas a análise técnica e efetiva daquele procedimento contábil, de registro, de transferência de valores, isso deve ser feito por uma auditoria. Então, a comissão de sindicância sugere ao prefeito, então, a contratação de uma empresa especializada nesse ponto. Sugere ainda um encaminhamento do relatório com todos os documentos ao reitor da Unesc, e também cópia integral de todos os documentos ao Ministério Público, pois que já era público, que já se tinha instaurado no Ministério Público um procedimento de averiguação. Esse é um resumo do que foi feito na comissão de sindicância, que se originou com aquele ofício enviado pelo reitor da Unesc ao prefeito de Criciúma. Obrigada, Luiz Fernando. Eu vou iniciar as perguntas. Então,
durante a sindicância presidida pelo senhor, houve alguma dificuldade para obter informações através de documento, tanto na Prefeitura Municipal quanto da Unesc? Se houve, quais foram as dificuldades? E se o senhor poderia nomear os funcionários que dificultaram esse processo? Não, dificuldade na Prefeitura não houve. Houve só uma negativa de informação por parte da Unesc numa primeira resposta. Ela disse que não entregaria cópia dos recibos. Então posso ler aqui, é um ofício curto. A resposta deles. Posso dizer a página para vocês. Acho que é 135, ofício 27. Então, assim, o assessor do reitor, ele diz o seguinte: prezado senhor, atenção ao ofício número 1, que foi o que solicitou a cópia dos recibos, recebido em data 18 de 9, temos a informar que, para fins de dar cumprimento à solicitação ali contida, é necessário que a comissão de sindicância observe e franqueie as informações solicitadas no ofício 171, recebido pelo senhor prefeito municipal. Bom, a única dificuldade foi essa. Eles a princípio, não nos forneceram cópia, a menos que nós franqueássemos para eles a resposta, assim, houve ou não a devolução do dinheiro. Bom, mas mesmo assim, sem nenhum outro procedimento por parte da prefeitura, esse foi o ofício 27, na página 149, vai ter um ofício 28, um ofício depois desse da reitoria. Aí sim, esse apresentamos os documentos. Então, quer dizer, a comissão de sindicância não teve nenhuma dificuldade de fazer o seu serviço em função de negativa de informação, alguma outra coisa nesse sentido. Tudo que a gente solicitou, considerando esse atraso, esse lapso de tempo aqui, de ofício 27 ao ofício 28, mas foram atendidos. Sim. Obrigada. Sobre o encontro de contas entre a Prefeitura Municipal e a Unesc, referente ao imposto de renda retido na fonte Unesc, o senhor solicitou algum documento para subsidiar a sindicância? Não foi solicitado
solicitado porque os valores que foram apurados nessa sindicância, todos eles são de períodos onde não havia encontro de contas. Se houvesse algum valor pago pela prefeitura de período de maio de 2012 para trás, aí sim haveria irregularidade. Por quê? A fatura, entre aspas, a ser paga, teria sido paga duas vezes. Uma através de encontro de contas e outra através de uma transferência eletrônica. Haveria então um pagamento em duplicidade que ensejaria a devolução do valor e esse valor deveria entrar novamente no cofre da prefeitura. Nós não solicitamos nenhum documento em relação a encontro de contas, porque os valores apontados lá na auditoria da Unesc são de períodos que o próprio reitor afirma que não havia mais encontro de contas. Então, não há nesses valores encontro de contas. Há sim o pagamento. E aí, em função de não haver encontro de contas, um pagamento, a princípio, correto. Ok. Havia algum documento informando a prefeitura sobre os pagamentos indevidos ou a maior? Perdão, a senhora pode repetir a pergunta? Desculpa. Havia algum documento que informava a prefeitura sobre os pagamentos indevidos ou a maior? Não, o único documento que apontou essa possível irregularidade foi o ofício 171 do reitor da Unesc, que anexa, então, 3 páginas de um relatório grande de auditoria lá, que foi proposto pela Unesc. Mas, fora isso, nenhuma outra constatação, a menos do que essa comissão de sindicância teve conhecimento. Entendi. A conferência realizada nos nomes dos alunos com direito à bolsa, elas acreditamos que esteja corretas. Quem faz essa conferência? A comissão de sindicância também não teria o condão de verificar se aqueles nomes, todos ali, que são centenas de nomes de alunos, realmente recebem bolsa. Isso foge da alçada de uma comissão de sindicância. Estaria, assim, na alçada de uma auditoria, que é o que a gente propõe. Propõe não, a gente
sugere ao prefeito. Mas, no entanto, não há motivos, a princípio, da comissão de sindicância de desconfiar da veracidade dos fatos, uma vez que este relatório de nomes de bolsa, de alunos que recebem bolsa, está chancelado pelo chefe do departamento pessoal da prefeitura. Então, se ele assinou, a princípio, ele conferiu. Então, se ele conferiu, não tem nenhuma razão para a gente desconfiar de que esses valores fossem fraudulentos. Ok. Foi questionado a respeito da identificação e dos números que aparecem nos recibos provenientes da Unesc? Sim. E isso foi uma preocupação nossa. Nós tentamos, nas nossas limitações, verificar que, ao invés de haver uma assinatura de alguém que recebeu esse dinheiro, tem alguns rabiscos de alguns números. Tentamos ver número de CPF, número de RG, número de registro no Conselho de Administração, número de registro com o Conselho de Contabilidade. Tentamos procurar de alguma forma se tinha alguma lógica naqueles números. Não encontramos nada. Então, realmente nós tentamos de todas as formas ver se tinha alguma situação lógica nesses números, mas não encontramos nenhuma lógica. O que de fato que a gente conclui com as nossas limitações é que esses recibos não estão assinados. Por ninguém. Então, alguém rabiscou alguma coisa, mas não é uma assinatura que identifique um recebedor desses valores. E a universidade, qual foi a resposta da universidade a respeito da dúvida dos senhores? A universidade, ela diz que nunca mandou para a prefeitura nenhuma cobrança. Mas, na verdade, mandou sim, porque esses relatórios de bolsa estão assinados por 3 funcionários da Unesc. Eu até posso ler no local onde o reitor se manifesta nesse sentido. Na página 171, o reitor, o Dr. Gildo Volpato,
ele diz o seguinte: portanto, havia dívida em aberto entre a municipalidade e a instituição durante os meses de junho a dezembro do ano passado. Entretanto, o montante de valores depositados e depois devolvidos à prefeitura, agora, não, entre aspas, não encontra origem em nenhum desses débitos, visto que não possuem qualquer lastro de envio de cobrança ou nota fiscal por parte da Unesc, como ocorre costumeiramente. Nota fiscal costumeiramente não ocorre. Até hoje, os valores que são pagos à Unesc de bolsas não são enviados, não é enviado uma nota fiscal da Unesc, e sim o relatório de bolsa aos moldes do que se tem aqui. Se isto é irregular, a regularidade se perpetua até hoje, porque ainda assim é feito hoje. A Unesc manda um relatório descrevendo o nome de cada aluno e o valor da bolsa que ele tem a receber, e a prefeitura faz o pagamento dessas bolsas. Não há nota fiscal, mas o reitor afirma que não há envio, qualquer lastro de envio de cobrança. Lastro de envio de cobrança há. Talvez não seja de conhecimento não fosse de conhecimento do reitor, mas está assinado esses relatórios pelo tesoureiro da Unesc, pelo contador da Unesc e por um auxiliar lá da tesouraria, um auxiliar ou uma auxiliar. Eu não consigo identificar pela assinatura o nome da pessoa, mas o tesoureiro e a contadora da Unesc assinaram esse documento, esses relatórios de bolsa. Okay. O senhor, voltando ao senhor sugeriu no item 8 do seu relatório final que haveria necessidade de contratação de auditoria técnica externa para apuração das irregularidades apontadas pela Unesc e não constatadas pela comissão da Prefeitura Municipal de Criciúma. Esta sugestão foi acatada pelo município? De público, numa audiência que o prefeito teve, que eu estava presente, ele determinou de público, os jornalistas que estavam presentes, a imediata contratação dessa empresa. Eu sei que esse procedimento deu início lá, não sei que ponto está a contratação dessa empresa, até porque qualquer contratação na prefeitura demanda uma série de burocracia, licitação, dispensa de
licitação, não sei como é que funciona esse procedimento. Mas houve a determinação pública do prefeito para essa contratação. Eu só não saberia informar se ela já foi contratada ou não. Os trabalhos ainda não iniciaram, muito provavelmente porque eu acho que talvez a primeira pessoa que eles procurariam seria a mim. E não fui procurado ainda. Mas essa empresa está sendo contratada. Obrigada. Eu peço aos membros dessa comissão, se quiserem se manifestar, alguma dúvida que surgiu durante as respostas do senhor Luiz Fernando Cascais, mas eu também peço aos membros que se atenham ao tema e que o senhor Luiz Fernando aqui está aqui nos ajudando, contribuindo com os trabalhos da comissão, visto que ele é presidente da sindicância. Então, se eu deixo a palavra aberta aos vereadores, com a palavra o vereador Silvio Ávila Júnior. Fernando, boa tarde. A minha dúvida se refere, ou a dúvida que ainda me resta, ela se refere ainda aos recibos que foram enviados da Unesc para a prefeitura. Nesse sentido, vocês tentaram, assim como eu tive a curiosidade ao ver aqueles rabiscos de números, eu tomei nota daquela mesma ocorrência que me causou estranheza, mas a outra assinatura, eu acredito até que seja a tua letra, num dos primeiros recibos ali, tem assinatura, por exemplo, e tem está escrito o nome do tesoureiro da Unesc com ponto de interrogação embaixo. Vocês chegaram a confirmar se essa assinatura realmente é dele? Nós não somos grafotécnicos. Na página 150, ali na folha 150. Isso, mas e na subsequente. Se o vereador olhar nos relatórios... Sim, tomei essa mesma providência, comparei as folhas anteriores com essa. Isso, Valmes Colombo, isso. Eu não sou grafotécnico, mas a assinatura é muito semelhante. Mas não foi confirmado com a Unesc que essa assinatura era do Valmes Colombo. Nem a Unesc poderia confirmar, né? Ou ele ou um grafotécnico, né? Ou ele mesmo. A minha, é minha. Então eu vou apurar ainda mais a minha pergunta. Vocês perguntaram ao Valmes se essa assinatura era dele? Nunca tivemos nenhum contato com o Valmes Colombo. Tá bom, obrigado. Doutor Melo, com a palavra. Senhor Luiz Fernando, não consta aqui
pelo menos no seu relatório, que você tenha conversado com o ex-secretário. Não foi feita nenhuma pergunta a ele, não foi feito nenhum procedimento com o Mastella? Não, vereador, não foi. Ele já não é mais secretário na prefeitura, né? E realmente a comissão se limitou à análise dos documentos que foram apresentados. Talvez essas oitivas de testemunha, como aqui estou fazendo, fossem mais significativas na esfera do Ministério Público ou numa comissão parlamentar de inquérito, né? A comissão de sindicância, ela não teria nem o condão de exigir a presença dele. Poderia convidá-lo a dar algum esclarecimento. E se ele se negasse, nós não teríamos poder de forçar com que ele viesse a essa comissão de sindicância para prestar depoimento. Então, em virtude essa falta de força que a comissão sindicante tem, a gente nem o convidou. Só nos limitamos à análise dos documentos apresentados. Obrigado, Luiz Fernando. Agora com a palavra o vereador Zilli. Boa tarde à comissão, aos colegas vereadores, ao Luiz Fernando. Eu acho que o relatório do Luiz Fernando praticamente é o que nós, no seu depoimento desta tarde, vem de conta daquilo que realmente nós temos aqui no relatório encaminhado para a comissão. É que nós precisamos intensificar mais as nossas dúvidas, mas seria as pessoas que lidam diretamente com o trâmite do processo. Eu olhando aqui um relatório, se você pegar da página 98 a 101, está correto o trâmite. Autorização dada pelo secretário, a autorização para a liberação do crédito, fazer um TED, a ordem de pagamento, a nota de empenho, o relatório das bolsas. Pela prefeitura está corretíssimo, até porque eu fui secretário, realmente o que talvez não
eu não tenho aqui, mas está no relatório, que o controle interno também deve ter, posteriormente deve ter assinado também, o carimbado, esse desempenho aí. E, Vereador, não interrompendo o senhor, mas vamos ser mais objetivos e se manter o tema. Uma pergunta. Tudo bem. Então é o seguinte, na página número 10, página 10, geralmente o desempenho. Entende-se que a devolução é indevida quando o empenho vai a maior da fatura. E que nós notamos aqui, nesses empenhos aqui, nesses 3 meses do mês de 2013, o valor total do empenho da prefeitura, corretamente pelo desempenho aqui pelo relatório, supostamente através do recibo, todos eles voltaram para a prefeitura, devidamente. Isso, a auditoria da Unesco. O que estranha, né, é que realmente a origem do recebimento no dia 15 de março de 81.095,47 e o recibo também supostamente na mesma data. Então, praticamente, esses valores entraram através de um TED e no mesmo dia já foram retirados através do recibo. Então, claro que é uma pergunta que deve ser feita aos integrantes da Unesco, mas eu quero parabenizar. Então, eu dizer que as faturas aqui, o empenho, o trâmite foi normal, certo? Que estranhas realmente, e que vocês concluíram que não tinham certeza de que o relatório que vocês concluíram aqui deixou dúvida para vocês, porque vocês concluíram que a necessidade de contratação de uma auditoria externa por parte do município. Então, acho que também vocês também tiveram algumas dúvidas, tiveram durante o relatório, mediante os documentos anexados. Então, a pergunta é, vocês têm dúvidas referente ao que foi apresentado, anexado no relatório da Unesco? Vereador, na verdade, a preocupação de sugerir a contratação de uma auditoria externa é mais no sentido da seriedade do assunto. São valores vultosos, valores que se forem realmente fraudulentos, se foram feitos de forma de pagamentos indevidos, se esse dinheiro foi público, foi desviado, isso é de
uma seriedade tremenda. Crianças estão aí precisando de medicação e a prefeitura não tem dinheiro para comprar esses remédios e nós não podemos permitir isso. Enquanto comissão de sindicância, eu na prefeitura sou fiscal de tributos. Tenho a obrigação de um conhecimento profundo em contabilidade, mas em contabilidade privada, porque fiscalizo empresas. Todo esse procedimento envolve contabilidade pública, que é completamente diferente de contabilidade privada. E eu, enquanto funcionário fiscal de tributos, não tenho a necessidade de conhecimento profundo de contabilidade pública, porque não é o meu mote. Envolve, além disso, centenas de alunos, valores realmente grandes. Então, sugerir que o prefeito contrate uma auditoria externa é em virtude dessa preocupação de que se traga profissionais especializados nesse assunto, né, que não é o caso nenhum dos três membros da comissão, que a gente tem a comissão de sindicância, você tem a obrigação de montar o procedimento de verificação, com base em assessoria de pessoas técnicas especializadas no assunto. Então, nesse sentido, a nossa preocupação não é que nós tenhamos dúvidas, ou a gente está desconfiado desse relatório ou não. É em virtude da preocupação com o assunto. O assunto realmente é delicado e sério. Foi apontado ou sugerido pela Unesc é de uma responsabilidade muito grande. Então, em função disso, não de uma desconfiança da comissão, mas sim da preocupação e realmente apurar com profundidade o que a comissão de sindicância não teria condições de fazer, ou o que está apontado nesse relatório da Unesc. Obrigado, senhor Luiz Fernando Cascais. Para finalizar a oitiva, eu queria, na verdade, se o senhor tivesse alguma sugestão complementar ou algum fato importante que não foi comentado pelos membros dessa comissão que pudesse ajudar os trabalhos. Presidente, a comissão de sindicância ela não tem condição de ir além da sua esfera de atuação. Então, por exemplo, nós tivemos acesso das informações da Unesc somente de 3 páginas desse relatório.
eu acredito que solicitaram o cópia do procedimento integral lá, né? Então, com essas informações, eu acredito que dá de fazer uma análise muito mais profunda do que nós conseguimos fazer. A comissão de sindicância se limitou, a princípio, a 3 valores, depois 5 valores, 8 valores, que totalizam eles todos, inclusive aqueles que não foram pagos, 690 e alguma coisa mil reais. Eu tenho a impressão de que a CPI aqui de vocês tem condições de ir muito mais a fundo se tiver conhecimento de todo o relatório. É coisa que nós não tivemos, né? Mas pelo que me consta, que sei de informações aí de imprensa, já foi solicitada essa documentação. Esse confronto entre as informações de lá com as informações da prefeitura é fundamental, que nós não tivemos a oportunidade de fazer, né? Presidente, só uma correção minha. Obrigada, senhor Luiz Fernando Cascais. Correção. Qual? É uma afirmação que eu fiz aqui, mas o carimbo do controle interno está também nos documentos. Eu me referi que não está, mas eu me equivoquei. Também está no documento a assinatura e o carimbo do controle interno. Obrigado pela colaboração, vereador. Não havendo mais nada a tratar, eu queria encerrar essa reunião de comissão, agradecendo ao primeiro depoente, o senhor Luiz Fernando Cascais. As suas informações foram muito úteis para essa comissão. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Obrigada. Encerrados os trabalhos de hoje.